Hoje, assim, quando eu comparo as contas de energia médias assim de um consumidor normal, a do Rio de Janeiro é a mais cara É mais da cara América disparada. Latina. É, da América Latina? É. E Mais do cara que mundo, São como é que a Paulo. gente está posicionado? Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal. Bom dia a vocês que acompanham o nosso pod, que trata de carreira, liderança e empreendedorismo. Quem nos acompanha como vocês e também para quem nos acompanha, a gente vai ao ar todas as terças às 8 da manhã, os episódios completos no Spotify e no YouTube e os cortes no LinkedIn, no TikTok e no Instagram. A gente sempre aproveita para agradecer os nossos apoiadores, a Life Mix. Hoje estou degustando novamente, estou viciado no chá de hibisco com fibras. Um abraço, Daniel Pfefferbaum e equipe, esse pessoal que traz um produto de mega qualidade para as nossas mesas. São bebidas funcionais, ou seja, que tem um olhar profundo para cuidar da tua saúde. Eu conheço a equipe de lá, cheio de nutrólogos, nutricionistas, pessoas especializadas em nutrição, como eu disse, para trazer o melhor produto para a tua mesa. O lançamento mais bacana agora da atualidade, eu não estou com ele aqui, mas é o achocolatado da Life Mix, sem açúcar, sem lactose, um multivitamínico, é um sucesso aqui em casa, no condomínio, nas escolas. Olha isso para comprar para o teu filho ou até mesmo para você. Eu tomo antes de dormir até para dar aquela acalmada, para dar aquela relaxada antes de botar a cabeça no travesseiro. Para mais informações, www.lifemix.com.br. A gente agradece também o Venturos, nosso outro apoiador. Um abraço aí para o João Maia e para a Mariana Ventola, esse Instituto Brasileiro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com sede em Campinas, mas também tem sede em Manaus e em Atlanta. É impressionante a estrutura do Venturos, eu pareço um chato aqui falando disso, mas é verdade. Visitem, conheçam, que é de fato um ambiente que pode impactar fortemente o teu negócio, no desenvolvimento do teu e-commerce, no desenvolvimento de aplicativo para o teu negócio, as mais diversas frentes tecnológicas de inovação e robótica. É de fato um instituto que faz a diferença do ponto de vista competitivo para o teu negócio. Acessem www.venturos.org e conheçam melhor a infinidade de serviços e produtos e inovações que eles podem oferecer ao seu negócio. Sem mais delongas, eu recebo aqui o Aurélio Oliveira. Aurélio, obrigado por estar presente aqui no Café com Sal, te receber aqui em casa. Espero que com todas as honras e merecidas honras. Ele que é CEO da Enel Américas. A gente vai entender a trajetória profissional dele, o que é essa vida de um executivo internacional, os desafios, as belezas, enfim, como vocês conhecem, mergulhar nessa trajetória. Aurélio, obrigado de novo por ter vindo. Um prazer te receber aqui em casa. O prazer é todo meu, Fábio. É uma honra aqui estar contigo. Eu sigo sempre teu podcast. Para mim é fantástico. Aí, muito obrigado pelo convite aí. Imagina, obrigado. Como eu disse, é uma honra nossa ter você aqui. Vamos lá. Eu gosto muito de mergulhar na história das pessoas, Aurélio, e obviamente você é um executivo de mega destaque hoje, que o mercado todo conhece, inclusive pela tua projeção internacional e pelo desafio que você tem em mãos, né? Você está sentado em cima de um budget, de um desafio, vou brincar de uma encrenca gigantesca. Mas onde nasceu o Aurélio? Como foi construída essa carreira? Isso vem de família? Você vem de família de executivos? Qual era o teu ambiente de casa? Porque, de certa forma, a gente percebe que, ligando os pontos para trás, muito do nosso passado influenciou a gente chegar onde a gente chegou. Obrigado mais uma vez. É verdade. Olha, na minha família eu não tenho nenhum executivo. Meu pai não era executivo, meus pais não eram executivos. Meu pai era um português que chegou aqui no Brasil com 14 anos de idade. Oliveira. Veio sozinho de navio com 14 anos. Sozinho? Um empreendedor nato, ou seja, veio... enfim, ele teve de todo tipo de negócio, você pode imaginar, açougue, padaria, posto de gasolina, tudo. E minha mãe também, enfim, junto com ele, né? Então, assim, eu cresci nesse ambiente de muito empreendedorismo, a gente, enfim, no início nós passamos dificuldades e tudo, mas sempre com muito trabalho, muito negócio próprio, muita ideia de se lançar no desafio. Coragem. Isso me moldou muito, né? Eu acho que, assim, no início também, eu cheguei a trabalhar com ele numa fábrica de confecções que ele teve. Isso, para mim, foi assim, minha primeira grande escola aí também. Eu sou o filho mais velho de três filhos, eu tenho 2 irmãs mais novas, né? E isso foi, quer dizer, sempre o filho mais velho é o que, no início assim, de dificuldade, é o que sofre um pouquinho mais, mas claro, depois... tem mais responsabilidade, mais né? responsabilidade. Consciente ou inconscientemente é depositado. Exato. Isso nesse... Qual que era a tua função lá no ambiente têxtil, vamos dizer assim? O que você fazia ali? Olha, eu fazia entrega. Eu ia junto com o motorista da Kombi levar as confecções em vários lugares no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio, sou carioca,
E onde ficava a confecção lá no Rio? Ficava na região da Penha. Da Penha, sim. A Penha, perto da Igreja da Penha. Ali Sim, lugar histórico. É um lugar histórico. E, enfim, eu trabalhava, quer dizer, eu estudava de manhã e de tarde ia para ajudar meu pai nessa Fazer coisa de entrega. fazer entrega. Tinha que se virar e se relacionar com o público. Minimamente tocar a exatamente. campainha, bater na porta ou dar umas palmadas, né? Exatamente. Não, eu aprendi muito com essa lógica de correr atrás e buscar o teu sustento, né? Então, assim, mas meu pai sempre me incentivando a estudar. Foi um casal de pais que te permitiu sonhar os teus próprios sonhos, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isso também fez com que eu também, logo cedo, também buscasse outro, enfim, um emprego, um trabalho, e fazer a faculdade junto, enfim, esse tipo de coisa. E também a música, que é um negócio que eu te contava antes, que já nasceu comigo ali quando eu pré-adolescente ali. Me conta desse cenário, o que você ouvia nessa época? Essa época era a época do heavy metal, do heavy metal? Rock brasileiro, nacional. Que banda você curtia na época? Me dá nomes, eu adoro esse termo. Olha, eu comecei com Rolling Stones, mas quando eu escutei o Iron Maiden, fiquei Você está brincando? maluco. Eu sou fanático pelo Iron Maiden. Esse ano passado foi o único ano, 7 de dezembro de 24, que eu não consegui ver um show do Iron Maiden aqui no Brasil. Eu não consegui. Tive que vender meu ingresso, porque eu tive um compromisso, enfim, com amigos, etc., com dor no coração. Mas nesse lugar que eu estava, por incrível que pareça, teve um show de uma banda cover do Iron Maiden. E aí eu me soltei. Eu estava que nem pinto no lixo, como diria minha avó. Então você é fã do Iron Maiden? Sou fã do Iron Maiden, fã de música, enfim. Ali começou com rock pesado, mas depois eu comecei a gostar de tudo, né? Eu vi que eu tinha esse gosto pela música. E também, assim, eu gostava muito de números, de matemática, e música tem muito a ver com... Funciona muito. Talvez né? por isso eu não tenha virado um bom guitarrista, sabia? Sempre me falaram isso, porque a matemática está intimamente ligada com o desenvolvimento musical, né? Exatamente. Então tem muito de lógica, de fração, de álgebra, enfim. E a gente faz aquilo de forma intuitiva, né? Mas tem muita matemática ali. É muito interessante. E você tinha sonhos de ser músico também, essas coisas? Tinha. Cheguei a ter banda, cheguei a querer, enfim, estudava, não larguei a formação mais formal, mas sempre continuava com música e sempre tocando de noite. A gente é da época que essas pessoas são chamadas de metaleiro, né? A gente era chamada de metaleiro. Como é que é um metaleiro no Rio de Janeiro? Você tem que usar roupa preta, de certa forma ser cabeludo, um ambiente que teoricamente contrasta com o surf, com a praia, etc. Era meio uma coisa assim, São Paulo era como se fosse Londres e o Rio, Califórnia. Né? Isso, era uma coisa assim. verdade. Tinha essa coisa, né? Mas você era diferente da turma por gostar de heavy metal ou você tinha uma turma que curtia? Tinha uma turma que eu curtia, mas eu transitava também. Sim. Nunca se relacionava com radical, todo mundo. Nunca fui muito radical. Porque tem isso no ambiente dos metaleiros, né? Ou você é 100% metaleiro, você não pode ouvir mais nada. Isso sempre me encheu um pouco a paciência. Eu sempre ouvi o resto das coisas. Apesar de usar toda a indumentária, eu ouvia outras coisas. Então você cresceu nesse ambiente, quer dizer, pais empreendedores de coragem, que também te impulsionaram, imagino, como primeira geração aqui no Brasil, aí atrás dos estudos. E foi nessa esteira que você seguiu. Exatamente. Eu até meus 23, 24 anos, eu ainda pensava em ser músico, né? Cheguei a ter banda, com gravadora, inclusive. Qual era o nome da banda? Era Contra a Vontade. Contra a Vontade? Era Contra a Vontade de quem? Boa pergunta. Do sistema. Do sistema. Sim, é sempre assim, né? Nessa idade é assim, né? Exatamente. Contra a Vontade. Contra a Vontade. E assim, eu já tinha naquela época, assim, minha visão de banda e tudo, já era pensando também em alguma coisa que fosse um negócio. Como empresa mesmo. Como empresa. As relações, a administração do dinheiro, da função de cada um, era isso? Eu acho que hoje em dia isso parece que já está mais... Muito mais enraizado. Você vê documentários dos anos 60... E principalmente dos anos 70, né? Por exemplo, você tem uma referência dos Beatles, os Beatles tinham um quê de empresa muito forte, impressionante. Exatamente. Mas parece que eram só eles. É raro, exatamente. Muito raro. Né? A formação da Apple, lá da empresa deles, papel de cada um, o empresário, para onde eles viajavam, onde eles iam lançar disco, a conquista da América e tudo mais. O resto não. Mas quando você olha para os anos 70, é impressionante a quantidade de banda que implodiu por não tratar aquilo como business mesmo. Exatamente. Né? E eu percebi que tinha essa visão, mas eu não percebi o ambiente assim, e eu comecei a pensar, bom, isso aqui... Não vai dar certo. Eu não encontrei
enfim, gente com essa mesma visão, não encontrei. É aquela coisa de estar no lugar certo, né? Sim, exato. Mas que bom que você já teve essa clareza lá tão cedo. Tá? É bom por um lado, né? Quer dizer, de você entender que de repente aquilo não seria o teu futuro. A gente é muito fã de série aqui. Tem uma série que eu gosto muito, que é a Daisy Jones and the Six. Ah, muito bom. Já viu? Já Espetacular. Que, na minha opinião, não sei se é real, mas é inspirado muito assim na história do Fleetwood Mac. É que era um caos de banda. É verdade. Uma banda de um sucesso estrondoso. Acho que o disco deles, Rumors, é um dos discos mais vendidos de todos os tempos, se não mais, de banda. Mas que implodiu também por questões de relações pessoais alucinantes. Um negócio assim, completamente fora. Então você já tinha essa visão desde cedo. Eu tinha essa visão e aí em algum momento eu falei, gente, isso aqui, bom, vai me servir como... Eu vou levar isso aqui para o resto da vida, inclusive até hoje, mas claro, para sempre. Como terapia, como hobby, como aprendizado. Como aprendizado também. Mas eu vi que na hora assim, eu preciso dar uma guinada e focar, porque eu usava meio que o trabalho, o estudo, para complementar essa coisa da banda de ser música. Depois eu Você inverteu. Coisa que a gente acaba fazendo com esporte também, muitas vezes, né? Quando a gente vê que, de repente, aquilo não vai levar adiante. E aí você foi para os estudos. Aí, mergulhou. Eu já estava estudando, aí enfim, aí levei mais, coloquei, digamos, a carreira profissional mais em primeiro plano. Né? Eu sempre fui muito de números, de accounting, controladoria, finanças, então, tua carreira deslanchou em finanças primeiro. Deslanchou em finanças. Eu entrei numa empresa chamada Latasa, que é uma empresa que foi a primeira fabricante de latas de alumínio. Né? Sim, que hoje é um mercado bastante competitivo. Aqui no Brasil. Então, assim, foi uma escola para mim. Né? Eu também tive bons chefes, isso foi muito bom também, que me deixavam viver esse sonho, assim, aquela coisa da sorte também. Né? Eu encontrei bons chefes que sabiam que eu gostava e que, né, que eu tinha Esse talento. depoimento é muito legal. Você que acompanha o Pod, obviamente te agradeço por isso. A gente tem depoimentos importantes aqui do quantas pessoas foram generosas como gestores e também, porque a vida é assim, você tem muita gente que não é um gestor ou uma gestora bacana, mas isso também traz muito aprendizado. Né? Quando você olha para trás, você que hoje é um CEO de projeção, que aspectos hoje de você como gestor você consegue olhar para trás e falar assim, isso eu incorporei, isso eu deixei de lado? Você consegue fazer isso? Consigo. Eu acho que essa coisa de você captar o que o teu time, o que as pessoas querem fazer, o que elas gostam de fazer, e aquilo complementa elas para elas, enfim, se realizarem e também alcançarem os objetivos da empresa. Quando você consegue identificar isso, eu faço muito esse trabalho, e você consegue dar esse apoio também para a pessoa, eu acho que isso torna muito virtuosa a relação e a presença da pessoa na empresa. Que foi o que aconteceu um pouco comigo, essa lógica isso que eu te falei, a sorte de ter chefes que entenderam isso, e que viram, pô, você é um cara bom para a empresa, que aporta muito valor e tem esse sonho. E dá para conviver. E nem sempre é assim, né? Não. Sempre é assim. Sabe por quê? Inconscientemente, eu estou te falando do meu olhar do recrutamento, né? A gente tem um viés inconsciente sempre de escolher os iguais, de certa forma, a trabalhar com a gente. Porque é a bola de segurança. Né? É o olhar da segurança, de certa forma. Então você está olhando do outro lado pessoas que não necessariamente às vezes têm o mesmo background que você, mas têm o mesmo comportamento que você, o mesmo olhar de mundo que você, os mesmos hábitos que você. É verdade. E isso é um perigo gigantesco, porque a gente tem uma agenda muito importante e devida de diversidade. Por um lado, eu sempre falo isso aqui, mas a gente esquece dessa, né? Que é a diversidade comportamental, diversidade de olhares, diversidades de ângulos e de approach com coisas. Exatamente. Né? Do dia a dia, do trabalho, etc. Então você está me dizendo que assim, respeitar a individualidade, entender o que faz aquela pessoa girar, o que faz aquela pessoa se inspirar e entender que aquilo faz parte do que ela deve ser como profissional também. Né? Deixar incorporar aquele mundinho dela dentro do ambiente da empresa. Exatamente. Isso, assim, eu me lembro a minha reação na época de como eu me entregava para a empresa, mesmo sendo roqueiro e com música e tudo, e como às vezes eu virava à noite com fechamento, aquela história toda, mas o sentido de pertenência, de pertencimento à empresa, era também nesse reconhecimento de que, caramba, isso aqui é maravilhoso, porque as pessoas me dão força também para fazer o que eu gosto. Claro.
Você gira na Claro que plenitude. eu também animava as festas da companhia. Sim, é uma via de mão dupla, né? Exato. Também, já que o cara está aqui, né? Vamos aproveitar e... Já era uma tradição ali, aliás, sempre, né? Mas, Você tem esse hábito, então? Tem. Se tem evento na empresa, você vai lá e toca. Tem, depois eu passei para o setor elétrico, né? E a gente fazia uma festa anual, na época era Ampla, né? A empresa de distribuição do Rio, onde a gente fazia um evento com os eletricistas, 5.000 eletricistas lá nem sei como é que se chama hoje, mas era Citibank Hall. Tal. Sim. E eu tocava, tinha uma você banda tocava. lá e tocava. E as playlists eram o quê? Eram classic rock. Classic rock, rock nacional, internacional, todos os clássicos. Tudo, Que legal. E era muito legal. Então, assim, já tem essa... Você continua fazendo isso? Hoje em dia, menos. Mas... É uma pena, porque eu vou te pegar no pulo aqui, já que está gravando, para você me convidar na próxima e ficava o compromisso firme, mas tudo bem. Vamos. Bora. A gente organiza. Então, mas como é que você entrou no setor elétrico? Porque, assim, hoje é um dos setores de maior reverberação, não só do ponto de vista de mídia, porque o Brasil, e a gente vai chegar lá, o Brasil é uma encrenca, a América Latina como um todo, né? Que você está com essa responsabilidade abaixo de você, que peca muito em infraestrutura, né? A gente vai chegar lá. Mas como você acabou entrando nesse setor que hoje é tão até midiático, né? Por vários motivos. Pois é, eu estava num setor de embalagem de alumínio, passei para Cera Johnson também, fiquei um período na Cera Johnson, e começou a me chamar a atenção isso que você está falando, ou seja, a gente estava numa década de 90 de privatizações. Sim. A questão da energia era algo que estava ali numa fase de transformação, de grande vai ou transformação. racha, né, vamos dizer assim. O Brasil precisava passar por essa evolução. Exato. E eu começou a me chamar a atenção, falei assim, bom, isso aqui eu acho que tem futuro, acho que esse negócio aqui tem futuro, então eu busquei, né, oportunidades aí de trabalho e entrei na Endesa, que era uma espanhola, né, que depois foi comprada pela Enel, e entrei na parte de geração e com esse foco. Olha, isso aqui é um setor que me interessa, não conheço, né, conheço como custo da nossa operação como alumínio, realmente a energia é um dos fatores de custo mais elevados, e eu acho que isso aqui tem campo aqui, justamente pelo que você falou, grande necessidade de infraestrutura. A gente ainda no Brasil, naquela época, a gente tinha uma grande quantidade de pessoas que não tinham energia, era muito comum sair do interior, você vê cidades que não tinha, né, não tinha que é o que a gente passa hoje, por exemplo, em alguns lugares com saneamento. Exato, né? Exatamente. É exatamente essa situação. Exatamente. O saneamento veio, né, esse desenvolvimento depois. Primeiro telefonia, energia elétrica e saneamento. Né? Então, assim, eu fui mais ou menos nessa onda, buscando esse foco de crescimento de uma área que era muito carente no Brasil, na América Latina como um todo. Que, aliás, esse processo de privatização ele aconteceu em toda a América Latina. Toda a América Latina. Porque a gente tem notícia de Brasil, isso eu não conheço. Exato. Legal saber. Começou na Argentina, depois veio Brasil, junto com Peru, Colômbia, mais ou menos por aí, e Chile também. Então, assim, esse processo todo, quer dizer, eu já entrei numa empresa multinacional, então eu já comecei a ver também, claro, você não tinha comecei acesso... a ver os outros países, mas tinha colegas nos outros países, então comecei a ver que, caramba, esse movimento é maior do que eu imaginava, né? E sempre essa lógica de concessões, a gente ainda não tinha mercado, nem se falava mercado livre, nem nada disso. Não, mas a gente não sabia nem o que era. Você passava de empresas públicas para empresas privadas operando concessão, fornecendo energia para clientes regulados, clientes que são, enfim, conectados à rede, né? E agora, quer dizer, aí depois veio um movimento, que é o que tem hoje, um movimento de liberalização de energia, aí a tecnologia de cada um gera a sua energia, enfim. Você tem um ecossistema muito mais complexo. Isso aconteceu, acho que para quem, né, para quem é mais jovem, né, o Brasil passou por mudanças e vem passando por mudanças estruturais absurdas no mercado de infraestrutura, no mercado financeiro, por exemplo. A gente engatinhava com o mercado financeiro. Imagina, quando a gente falava de bolsa aqui, era um mercado que era um ovo, né? Hoje a gente tem uma pluralidade, inclusive do ponto de vista regulatório, a gente engatinhava, né? Resoluções, CVM, a própria ANEEL e tudo mais. Então, assim, a gente evoluiu muito nesse sentido. A tua carreira veio evoluindo junto. Veio evoluindo junto. Aí eu comecei a ver muito project finance, construir grandes projetos de infraestrutura, ver um outro tipo de... Enfim, começar aquela coisa de impacto ambiental dos projetos, né? Eu sou da época que a gente fazia um valuation de uma
de uma hidrelétrica ou de uma transmissora de energia e o pessoal perguntava, quanto é que eu coloco aqui nessa coisa aqui de ambiental, social, tá? Bota 5%. Chute total. Até porque a legislação era e ainda é incipiente em relação a diversas questões. Hoje em dia você não faz um projeto, não tem como. Se Impossível. não começar por essa coisa, se ele gera um impacto negativo nas comunidades, se ele gera um impacto negativo no meio ambiente, se ele gera na questão comunidade social e tudo, empregos e tal, ele tira uma fonte de renda que pode prejudicar. Pode esquecer. Mas a rentabilidade desse projeto é fantástica. É falso. Ou seja, não é, essa rentabilidade está falsa. Então, é uma época onde o início, nos anos 90 ali, essa era uma questão menor, importante, mas menor, sim, e hoje em dia é fundamental. Então, assim, essa mudança também, eu vi isso acontecer, né, assim, senti no meu trabalho, quando eu comecei a fazer isso. Quando você assume a cadeira de CEO, porque assim, isso acho que é uma transformação importante, né? Eu costumo dizer o seguinte, o CEO de hoje é diferente do CEO de lá de trás. Não que não fosse complicado, não que não fosse de inúmera responsabilidade, mas as variáveis que estão à mesa hoje são inúmeras. A gente está tratando de temas, e você mencionou algumas questões que a gente já pode batizar, como diz o outro. A gente pode batizar de ESG, a gente pode batizar de capitalismo consciente, a gente pode batizar de diversidade, porque a gente tocou nesse ponto. Hoje você tem na tua mesa inúmeras questões complementares à gestão de um P&L gigante, de investimento gigante, e no teu caso, como um executivo internacional, de estar com inúmeras culturas e maneiras de fazer negócio em territórios diferentes. Exato. Como é que é sentar numa cadeira dessa e lidar com toda a complexidade? Eu acho que é apaixonante, porque enfim, meu início, que era totalmente aquela coisa do financeiro. Técnico, financeiro, tudo tem sua lógica, a conta fecha ali. Isso passa por uma evolução onde você não controla todas as variáveis, né? Você não sabe o resultado daquilo ali, mas você sabe que você tem que trabalhar cada segundo para que aquele total de variáveis dê um impacto positivo para todo mundo que se relaciona com aquilo ali. Você falou de controle, né? Isso é fundamental. Quem está, por exemplo, numa cadeira de CFO, ou quem está à frente de números, de um P&L, você, de certa forma, o número é uma manifestação do controle e de previsibilidade. Há um desenvolvimento pessoal, curiosidade minha, de você começar também a confiar nos outros e na capacidade das pessoas. Você tem que começar a confiar no que o outro está dizendo, na capacidade dele de entregar, versus o teu número ali, que é, de certa forma, mais controlado. Sem dúvida. A confiança ela é um valor fundamental para poder dar certo toda essa tua... O barco chegar, né? O navio chegar onde ele tem que chegar. Não tem como, você não controla todas as variáveis, se você não tiver confiança, se você não confiar na banda, como a gente fala, na analogia com a música, você não consegue alcançar. Você lembra do dia que você assumiu essa cadeira? Lembro. Como é que foi? Lembro. Consegue lembrar? Consigo. Assumir como interino, como CFO e como CEO interino, porque o meu chefe, à época, o CEO, ele se aposentou, né? Ele se aposentou, então iam buscar uma outra alternativa e me colocou como interino. Né? E aí iriam buscar no mercado uma alternativa? Buscar no mercado ou internamente dentro do próprio grupo. Então foi um processo de 3 meses, eu diria, como essa função de CFO regional e CEO interino. Né? E no Chile, né? Porque eu estou baseado no Chile. Estou há 6 anos lá em Santiago. Então, assim, eu tenho acionistas, fundos de pensão, acionistas... Gente grande com quem você tem que lidar. E naquele início, claro, conhecemos o Aurélio, né? Mas começa a ter aquela pressão, mas quando é que vai ter o CFO, o CEO, né? Então, quer dizer, fica aquela pressão externa, o próprio board, o próprio diretório também, o conselho, né? Será que esse cara vai entregar? Será que ele é capaz de preencher a cadeira? Ou que, põe logo ele para não ficar essa coisa, né? Esse lenga-lenga, essa energia parada, né? Exato. Então, assim, foi um processo também muito, muito interessante. Eu me lembro plenamente, assim, no final, a gente sempre, no início, você atua como um CEO interino e sendo CFO, mas depois você começa a ver, o mosquitinho também começa a te morder e dizer, mas eu poderia ser CEO, né? Acho que dá, né? Acho que, né, não é tão
Não é esse complicada mistério todo. Assim, no início é aquela coisa, mas será que eu estou preparado? Aquela coisa do estômago dói, né? Um pouquinho de medo, né? Você passou por esse processo sozinho ou você se consultava com alguém? Com quem você rebatia essa angústia? Não, eu costumo conversar muito eu tenho alguns mentores assim na carreira, né? Ou seja, pessoas que eu trabalhei há muito tempo, amigos, ou eu sempre mantive muito contato com o pessoal aqui de São Paulo que eu trabalhei junto e tal, que está por aqui, né? Então eu sempre conversava muito, tanto lá do Chile como daqui, de outros países. E eu acho que esse processo também você vai ganhando confiança, né? Se confiando no taco, né? Confiança em você mesmo. E aí foi um processo que no final resultou positivo, ou seja, se comprovou que você era a pessoa certa. E aí o legal é que eu também consegui promover o meu, na época, o nosso manager de Investor Relations, que passou a ser o CFO também da empresa, que também foi um processo interessante, né? Que a gente conseguiu junto aí. Ou seja, a importância de ter backups, de você ser um sponsor da cultura, porque isso é importante as pessoas entenderem. Para subir, precisa fazer gente subir. É verdade. Isso é um dos segredos do negócio. Exatamente. A gente vive num mundo muito individual, né? Eu, é tudo muito assim. A gente vive cada vez mais esse tipo de ambiente. Nossa sociedade contribui muito para isso, o mundo que a gente está vivendo, principalmente pós-pandemia, a gente perdeu um pouco desse coeficiente social. Então fica muito pautado no eu. Você desenvolver os outros talvez seja a maior mola propulsora do teu próprio crescimento. Exatamente. E eu acho que é o que você falou, Fábio. Acho que ficou... Eu sinto que isso aí a gente deu um passo atrás. Acho que a gente está mais individualista, né? E eu acho que sim, isso é fundamental. A gente tem que trazer, tem que estar com uma equipe e ter substituto, ter gente que seja melhor que você, se possível. Ou seja, porque... Isso não só se constrói no escritório. Não. Isso se constrói em almoço, em happy hour, em conviver também fora da empresa. Que eu acho que é um pouco do que essa geração mais nova, infelizmente, está sofrendo e perdendo, não por culpa delas, mas pelo mundo que está vivendo. Por exemplo, pega nossos pais, a gente também viveu isso, você tem um ambiente do trabalho que você convive, o ambiente de casa e você tem um ambiente social, onde você encontrava essas pessoas, criava mais conexões, conhecia elas na essência, a gente não está se permitindo isso mais. É verdade. Se erro e acerto, ninguém está julgando, é só um fato. É um fato. Né? Mas acho que essa turma realmente pede nesse coeficiente social. É um fato. E eu acho que assim esse processo foi gratificante, que a gente conseguiu crescer junto. A gente está conseguindo crescer junto, né? Como time. A tua carreira internacional se dá, obviamente, com essa posição que você assume. Né? Eu comecei um pouquinho Já começou antes? Comecei antes. Tá. Eu comecei antes. Eu fui CFO da nossa operação na Colômbia. Na Colômbia. 4 anos na Colômbia. Foi um período muito interessante. Nós construímos uma hidrelétrica de 400 megas, que foi um project finance muito interessante. Quando a gente olha para uma hidrelétrica de 400 megas na Colômbia, a gente está falando do quê, do ponto de vista financeiro? A gente pode falar sobre isso? Pode. É um investimento de quanto? É um investimento de... nesse caso, custou 2,5 bilhões de dólares. 2,5 bilhões de dólares. Você à frente desse projeto, obviamente, com uma equipe, mas... Exatamente. Que loucura, hein? Esse projeto... agora, é um projeto, assim, grande, um projeto grande. Quando você começa a ir fisicamente ver a área que vai ser alagada, eu acho que cada vez menos a gente vai fazer esse tipo de projeto. Ousado. É ousado. Você transforma ali a... Quando você mexe com terra, com ambiente... A gente teve que construir o maior viaduto da Colômbia até algum tempo atrás, era o que nós construímos por causa da hidrelétrica. Por causa da estrutura da hidrelétrica. Eu tive que fazer, assim, as pessoas que transitaram num lugar para o outro, eu tive que dar uma saída para elas. Então a gente construiu um tremendo viaduto que virou ponto turístico lá no interior lá da... Você acaba brincando de SimCity lá. Exato. Então, assim, essa fase, eu estive lá, fizemos uma fusão de 2 distribuidoras de energia também, numa região em volta de Bogotá, que foi muito interessante. Aí você mexe com culturas diferentes, né? Integrar processos. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, uma coisa é você assumir, já tem, entre aspas, a dor de barriga de você assumir uma posição nova.
Você assumir isso numa outra cultura, num outro lugar, como é que foi essa experiência para você? Porque assim, deve dar também uma questão pessoal do tipo, com quem eu vou me relacionar, como é que eu vou, como vai ser meus hábitos, como eu vou construir pontes com outras pessoas, como eu vou me estabelecer aqui nessa nova cultura. Você consegue fazer um paralelo entre a cultura colombiana, por exemplo, e do Chile? Elas são bem diferentes? Totalmente, são bem diferentes. Me conta. São bem diferentes. Colombiano, eu dei muita sorte também, que você vai encontrando pessoas muito boas, generosas e tal nesse caminho. É porque o brasileiro, como fala outra língua do resto da América Latina, ele tem a mania, talvez não com a Argentina, mas do resto, ele colocar no mesmo cesto. E não é bem assim. Não, não é. Não é. O colombiano, ele é mais, digamos, o colombiano, ele é mais aberto, ele é mais... mas eu não diria que... assim, você pede uma coisa ou monta um estudo e tal, ele traz aquilo, traz outra alternativa. Né? Propositivo, ele é aberto ao diálogo, a construir junto, ou que o pessoal chama hoje de cocriação. Tem uma alegria que é contagiante, uma alegria, uma inovação, um sentido de inovação, a criatividade é muito interessante. O chileno ele é mais fechado, mas ele é também mais organizado, mais procedimental. Então, para certas coisas, assim, para organizar ali, Santiago é uma cidade muito organizada, né? Muito e Bogotá já é meio caótica, né? Sim. Então, assim, cada um tem sua virtude, né? De certa forma, frutos do ambiente. Exatamente. Então, assim, e não dá para você... Uma coisa que eu aprendi também é chegar e tentar mudar o jeito dos caras com o teu jeito. A gente, quando chega, você tem que ir de peito aberto. Quando você vai como expatriado, eu aprendi isso. Tem que ir de peito aberto, aprender a cultura, se integrar, né? E procurar ali, dentro daquele ambiente, né? Aí fazer as coisas acontecerem, junto, né? Ou seja, trabalhar junto, montar a equipe e trabalhar junto. Então, assim, eu acho que isso foi um aprendizado grande, essa questão de você não impor a sua cultura, não impor a tua forma enfim, tua forma ali de pensar ou de entender como são as coisas, mas se adequar àquele ambiente e aí sim impor teu ritmo também, né? Porque senão você não consegue avançar. Eu queria te perguntar, porque assim, muitas vezes você vai com a missão de transformar um ambiente. Te colocam naquela cadeira e falam assim, eu preciso um pouco de Aurélio ali. Né? Preciso que você faça com que o negócio ande um pouco mais rápido. Ou não, eu preciso que você melhore aquele clima. Aquele clima está hostil, está complicado, está tóxico. Como respeitar, isso acho que é um grande desafio, né? Respeitar as peculiaridades locais, mas imprimir o ritmo, que é o que a tua cadeira, ou o motivo pelo qual você foi mandatado a estar sentado lá. Eu acho que esse é o ponto. Você tem uma missão, você tem que chegar num determinado ponto e executar ali uma missão, eu acho que é fundamental você entender como é que é o modus operandi, como é que funciona, e você sempre encontra um jeito, uma forma de, dentro daquele modus operandi, de fazer acontecer o teu projeto, fazer chegar onde você tem que chegar. Precisa ter humildade para isso, né? Tem que ter humildade para isso. Tem que estar aberto. Né? Você chegar impondo e tal não é sustentável. A menos que você chega, claro, você chega para fechar uma operação num país aí, e tal, né? aí está falando é algo muito mais objetivo do que... Exato. Mas como chegar naquela meta com aquele grupo de pessoas que está ali e, eventualmente, a forma de operar não está tão alinhada com o que a gente pensa, então como fazer aquilo ali acontecer? Né? Claro. Eu acho que aí é importante você entender a cultura. Essa questão cultural, para mim, era algo que eu inicialmente você dava como, não, que cultura, mas depois você começa a ver que ela é fundamental. Impacta fortemente. Impacta fortemente. E à medida que você vai crescendo, ela passa a ter uma relevância tremenda. E a gente imagina que isso também é muito pautado em América Latina, mas o que eu mais converso com o executivo, isso é no mundo todo. Todo lugar tem suas peculiaridades, sua maneira de fazer o business, sua maneira de congraçar, hábitos que você precisa respeitar. Exatamente. Né? Como é que a gente fala? Me fugiu o termo agora, mas assim, existem rituais importantes do lugar que realmente te chancelam como alguém que vai dar certo ali. Exatamente. Ou não vai. E às vezes pouco tem a ver com a tua técnica, com o teu conhecimento. Até porque o teu conhecimento já te fez estar naquela cadeira. Exato. Não é nenhuma questão disso. Né? É muito mais uma questão relacional, que fala muito também de quanto mais você sobe no bambu corporativo, vamos dizer assim, mais balança.
E para se manter lá em cima é o quê? É relacionamento, é Exatamente. empatia, pessoas. Exatamente. Mais do que o técnico. Agora, mudando um pouco para o outro lado, falando um pouco do teu setor. Você está num grupo internacional, italiano. Quando a gente olha mundo, e você está numa cadeira que tem essa perspectiva, obviamente. Como a América Latina e Brasil estão posicionados versus o mundo do ponto de vista de energia? Não só infraestrutura, mas assim, energia limpa, que é o que a gente fala muito hoje. Como a gente se compara? A gente se compara sempre com, né, com os melhores. A gente está no pelotão dos melhores, a gente está evoluindo. Como comparativamente a gente está no mercado brasileiro e América Latina em relação ao resto do mundo? Ô, Fábio, a América Latina é complementar à matriz energética do mundo, né? Assim, a grosso modo aqui, a gente tem 60%, pouco mais de energia limpa e 40% ou menos até, de combustíveis fósseis, energia não limpa, enquanto o mundo é um pouco ao contrário. Ao mais, contrário. Então, assim, eu acho que isso aí é uma vantagem competitiva grande. Outra coisa, a gente tem a gente ainda tem um nível de eletrificação baixo comparado com os Estados Unidos e com a Europa. O que é o nível de eletrificação? Pra você ter uma ideia, hoje a gente consome 20% do que um americano médio ou um europeu médio consome. Já descontado o clima, essa história toda. Então a gente consome pouco, a gente tem menos eletrificação. Que curioso. Será que é porque é uma questão de acesso? É questão de acesso, de renda, né? Claro, a gente também tem uma... Lembra que eu te falei que nos anos 90 tinha pouca gente que tinha acesso à energia, então a gente preferiu botar redes aéreas para levar essa energia para as pessoas do que colocar tudo subterrâneo e não levar energia. Enfim, não é que a gente preferiu, o dinheiro não dá para todo mundo, e no final das contas nós como sociedade, aí eu falo América Latina como um todo, a gente fez essa escolha. Então por isso que a gente tem tanta rede. Exato, porque, por exemplo, quem está nos vendo aqui vai viajar, vai para o exterior, você vai tirar uma foto de algum lugar, provavelmente você não vai ver, ainda tem, dependendo da localidade, mas você vai ver pouco fio. Exato. Aqui, se você percebe isso, fala assim, poxa, podia não ter, né? Exatamente. É um negócio que atrapalha não só do ponto de vista estético, mas até funcional, né? E de segurança, talvez. Exatamente. Então, assim, a gente está numa matriz limpa, que tem um nível de eletrificação baixo, a gente tem também minerais que são muito importantes para a transição energética, né? Você tem lítio no Chile, na Argentina, no Brasil também, mas principalmente no Chile, cobre. Então você tem... Aqui você tem os minerais necessários, né? E a gente tem uma capacidade de resiliência e adaptação muito grande, né? Agora, se a gente olha ainda a nossa contribuição, a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de avançar, né? A gente tem um upside grande. Tem um upside grande. A gente ainda tem... por exemplo, a gente fala de... A gente tem oportunidade grande, por exemplo, de data centers, por exemplo, né? Que a gente, com essa matriz limpa, com essa... A gente tem uma boa conectividade. Claro, você precisa estar aí nas grandes cidades, né? Então, você, claramente, aqui pode ser principalmente o Brasil, em primeiro lugar. Tem essa capacidade. Você me fala de data center, isso me leva, não sei porquê, mas para o ambiente da inovação. Quando a gente fala do mercado de energia e a gente traz a inovação, que também é uma das questões que está no cardápio de alguém como você, para onde caminha a inovação quando a gente fala do setor energético? A inovação está relacionada com... principalmente operar mais de forma remota no lado da distribuição às redes, né? A gente ainda tem uma necessidade grande de se mover dentro das cidades para reparar. O que gera custo. Que gera custo e tudo isso. Então, a gente tem tem que avançar nisso aí, tem avançado muito nisso. De automação mesmo dessas atividades. Exatamente, as redes inteligentes e tudo mais. Temos também na parte de armazenamento, também a gente está vivendo esse problema nesse momento com muita geração solar nesse momento, você não controla o sol, né? Então, assim, você tem operar essa resiliência, essa rede de forma que você possa garantir uma segurança. Você precisa ter mais bateria, você precisa ter mais informação de onde está entrando essa geração, coisa que a gente não tem, essa geração de inteligência. Inteligência, aí entra analytics, inteligência artificial,
que é uma coisa que a gente, como sistema, a gente tem ainda que aprender muito, né? Nós, como todos os operadores do sistema. Eu acho que é um processo. Ou né? seja, tem uma grande oportunidade também, para quem não só quer oportunidade. entrar nesse mercado, quer contribuir, até empreender Exatamente. nesse mercado. Né? Porque talvez esses grandes players como você também busquem esse tipo de solução, e uma vez que ela venha pronta também, Exato. é para o benefício de todos. Me fala uma coisa, quando eu penso no business de vocês, eu penso também num business, por exemplo, como a aviação. O que eles têm a ver? Teoricamente, nada. Mas é um business de muita coragem. Você está carregando gente no avião pelo mundo e vocês assumindo contratos que, de um lado, são gigantescos e concessões, mas que se lida com um aspecto do poder público e da infraestrutura de cada local que, meu amigo, haja coragem. E toma muita pancada por causa disso. Eu imagino que isso já está no budget, porque se você não for esse agente transformador, ninguém será, né? Como é que tem sido esses últimos anos para vocês do ponto de vista de não só o employer branding, mas a imagem da empresa e do grupo e do entendimento das pessoas, que quando você assume um contrato desse, apesar de saber das dificuldades, é super complicado você entregar um produto premium como você entrega, por exemplo, alguém do varejo, ou comparativamente a outros setores. Porque o consumidor hoje está cada vez mais sofisticado. Exatamente. Né? E o Brasil é a mesma coisa. As pessoas têm muito pouca tolerância para o erro. Né? E você está num business que vai ter muito erro, não tem jeito. Porque a gente lida com natureza, com fenômeno numa cidade, por exemplo, eu falo como São Paulo, que é desordenada, cai árvore, tem um monte de árvore aqui, por questões ambientais não pode mexer, mas elas estão ocas por dentro, e elas caem. Então você tem impedimentos ambientais. Como é que tem sido a tua vida nesse sentido? E quão complexo você está à frente de um business que precisa de coragem para tocar adiante? Muito complexo, mas também apaixonante, porque a gente tá vendo que realmente o mundo está... Essa questão dos eventos extremos é fato. Isso já mudou e vai seguir assim. Ou seja, cada vez mais você tem essa ocorrência de eventos extremos de forma mais constante. Né? Numa rede que é mais aérea, as pessoas cada vez mais vivendo nas cidades, com essa questão do ordenamento urbano, árvores, cabos de telefonia nos postes, né? Tudo isso torna mais complexa a operação, que antes tinha um foco meramente regulatório e de eficiência. Agora, segue eficiência, segue regulatório, mas assim, o cliente ele tem razão, ele tem voz. Né? A mídia social está aí. Então, claro. E o político, claro, e é o cliente, a população, o consumidor que vota no político. O político também está atento a isso e também vai quer capitalizar ou, enfim, resolver o problema também pelo lado do político. Né? Então, tudo isso torna o jogo mais complexo. Então, o que a gente precisa hoje é uma regulação que reconheça tudo isso, e aí não tem almoço grátis, é investimento. Não tem, se eu tenho uma rede aérea, tem uma rede... Então, nós, como sociedade, a gente precisa incentivar a que tenha um investimento necessário para adaptar essa rede, para operar e ser resiliente nessa operação, de forma a mitigar os efeitos. Isso vai custar mais, não tem jeito. E como a gente cobra isso? Qual é o melhor canal para cobrar isso? O melhor canal para cobrar é cobrando como cliente. Um cliente? Como cliente. Como cliente. É isso. Eu acho que tem que ser. E assim, a gente está o setor elétrico, Fábio, assim, a gente, quando você olha para trás, há 50 anos atrás, a gente colocava qualquer energia na rede, e não importa. Né? Ninguém fala, não aguente, compre sua vela, né, quando falta luz e tal. Essa relação nem existia de consumidor. Nem existia. Não, era um outro tipo de relação. Exato, era um outro tipo de relação. Não é mais assim. Então, assim, quem não sabe brincar não desce pro play, né? Como a gente diz lá no Rio. Então, assim, a gente tem que... nós, como distribuidor, a gente não pode só operar como se fosse somente uma rede, uma concessão e tal. O cliente realmente tem que estar no centro. Então, tem que buscar solucionar o problema dos clientes. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo bem o meu negócio, eu não mereço esse negócio. Né? Então, essa é a nossa preocupação. E todos os operadores aqui no Brasil estão passando por isso, de certa forma, no mundo, e se adaptando e aprendendo com isso aí. Né? E a gente está também nesse caminho. Agora, a base para tudo isso tem que ter investimento. Investimento. Só na vontade não vai. Na boa vontade não vai. Na boa vontade não vai. Quando a gente fala, então, por exemplo, a principal dor das pessoas é ficar sem energia.
E a impressão hoje é que a vida sem energia ela não funciona. Terrível. Está todo mundo online, tem gente trabalhando de casa. Então hoje se afeta, dá a impressão que afeta muito mais. Como é que a gente é também? A gente já falou do ponto de vista de infraestrutura, mas comparativamente a países mais avançados nesse sentido, quanto tempo a gente, vamos brincar como se fosse um SLA, em horas ou minutos, como a gente se compara com países mais à frente da gente, do ponto de vista de atendimento, o tempo que a gente fica sem luz? Boa. Olha, para você ter uma ideia, aqui, na média, a gente tem falhas de 10 horas por ano. 10 horas por ano, somadas? Somadas. Aí eu tenho umas que são mais, aqui em São Paulo até é menos que isso. Assim, na média dá isso. Eu estou juntando Buenos Aires, que é outra realidade e tal. Mas assim, só para você ter uma ideia de horas, e lá na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, são minutos. Minutos? Então você tem 20 minutos ano, 40 minutos ano. É quase que imperceptível. E eu estou falando aqui de horas, né? Então, 10 horas. Mas quando eu falo nós, isso é Brasil. Seja, claro. Todos, né? E o que é isso? A maior parte... Aí você tem gaps de infraestrutura, né? Você tem... Não é que lá fora não tem problema, todo mundo tem seu problema. O Chile, por exemplo, ainda são 2 horas, 3 horas, é menos, né? Vai também pelo clima, tá? Ou seja, Santiago não chove. Aí é fácil. Não cai árvore, não... Cai árvore, cai. A gente teve um problema lá no ano passado que se chama sistema frontal. Os ventos do Pacífico se bateram no meio de Santiago com os ventos que vieram da cordilheira, e eu tive ventos lá de 120 quilômetros. Sério? Que perigo. E caíram árvores, foi terrível, né? Então, assim... mas isso é raro. Sim. Acontecer lá. Então, assim, você tem esse Na efeito. média, você tem, por exemplo, um gap de horas menor do que... Exato. Claro que aqui, esse número de horas, tem também o efeito clima que a gente tem aqui, né, dos trópicos e tal, de chuva, de água e tal, que lá não tem. Mas ainda assim, é um gap ainda de investimento de rede, principalmente rede aérea contra a rede subterrânea, que faz muita diferença, né? Agora, a rede subterrânea nem sempre é a solução para tudo. Não. Porque a gente... Bom ponto, porque assim, eu ouço isso o tempo inteiro. Tinha que aterrar esses fios... em Piriripaná, porque aí resolveria a questão de São Paulo. Eu entendo pelo lado estético, sem dúvida, né? Isso faz uma diferença tremenda. Mas de eficiência não é 100% verdade isso? Não, assim, em alguns locais soluciona o problema, e eu acho que as partes da solução vai por aí, tá? Vai custar mais, é óbvio que custa. Ainda vou te perguntar isso, a gente tem uma ideia de valor, mas depois você me fala. Sem falar na questão do trânsito, imagina o caos que viraria uma São Paulo... Tem que parar a cidade. Tem que parar a cidade. Então, assim... É um investimento importante, mas tem áreas que funcionam, né? Quando eu digo que depende do aterramento, é que você tem que fazer de uma forma onde você tenha tudo muito bem mapeado na tua cidade. Eu vi, por exemplo, lá em Manhattan, por exemplo, construíram um prédio lá do JP Morgan agora, né, que está fantástico e tal. Mas eu visitei embaixo, subterrâneo, é um centro de controle, ou seja, só o subterrâneo daquele prédio é tudo mapeado, tudo bonito. Não estamos falando de galerias que o calor fica insuportável, não, tudo climatizado. Então, assim, como se fosse um servidor, uma sala de servidor. E lá eles fecham mesmo, lá em Manhattan fecham e fazem a obra que tem que ser, né? Mas não deixam poste subterrânea, aquilo custa caro, é óbvio, né? Eu fico imaginando, por exemplo, você pega uma região, se não me engano, que é do Sorro lá, que você tem aquela questão das galerias embaixo, isso é um lugar que é impossível de fazer isso, talvez. Fica mais difícil. E não tem árvore nesse lugar. Não tem. Não sei se ninguém percebeu, mas no Sorro não tem árvore. Não tem árvore. Em Nova York, justamente por causa dessa estrutura antiga lá de formação da cidade. Exato. Mas você tem ali ou seja, esse aterramento ele tem que ser feito de uma forma muito bem... não é simplesmente... aterrar, e você tem que mapear bem, tem que estar com sensores ali de temperatura. Até porque complica para você também ter acesso depois. O acesso é completamente diferente. Exatamente. Aí o problema, você vê, por exemplo, em Buenos Aires a gente tem rede subterrânea, né? E lá a gente tem esse problema, quando tem onda de calor, aquilo derrete lá os cabos e tudo, e a gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar. Então, assim, a gente está fazendo todo um trabalho de remanejamento, de recondutoramento, também de reposição de transformador, porque não é simples, né? Então, assim, tudo isso leva a que
uma estrutura subterrânea ela seja mais cara, mas funciona. E eu vejo que a solução para tudo isso que a gente está falando aqui é mais investimento, mais eficiência também, mas que vai custar mais, custa. Quando a gente fala de Brasil, de São Paulo, não sei se você tem esse número, mas a gente estimaria o quê para fazer isso acontecer, do ponto de vista de investimento? Dá para chutar? Olha, é muito difícil chutar, tá? Mas, assim, a gente... Seria da ordem de? Olha, o nosso investimento total na região, assim, no Brasil como um todo, tá? Estamos falando de 4,6 bilhões de dólares em 2025, 26 e 27. Eu estou falando de Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo dá mais ou menos 40% desse valor, tá? Quase a metade, né? Uns 40% desse valor. Eu te diria que pelo menos duplicar esse valor. Tá? Para fazer isso acontecer. Para fazer isso acontecer. E o tempo, não dá para fazer em 3 anos, como eu te falei, isso aí vai levar mais tempo. Imagina, esse é o caos. Mas, assim, eu acredito que parte da solução também passa por aí. Não são todas as regiões, mas aquelas regiões onde a gente identifica, onde você tem uma carga maior e uma maior exposição a árvores e tudo, a gente poder... Que é o motivo pelo qual o Ceará está nessa shortlist? Ou qual é? Por que o Ceará está nessa shortlist? São Paulo, Rio e... Não, porque a gente tem essas 3 operações. Por causa das operações de vocês, perdão. Tá. Mas isso, por exemplo, a Light no Rio de Janeiro, ela tem uma rede mais subterrânea. Então, a gente tem... você vê que nota que os problemas que acontecem são diferentes. E fora isso, tem um tema de ordenamento também territorial urbano, né? Os cabos de telefonia, porque às vezes você vê esses cabos nos postes, a energia são 2, 3, 4, tem um transformador agora. O que tem de penduricalho, tudo passa por ali. 30, até que a infraestrutura já está meio que colocada ali, vai colocando. Vai colocando e... Então, essas coisas têm que conviver. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas dá para fazer. Eu acho que é um tema de coordenação. Você tem a empresa de água também, que você tem água, telefonia, energia, né? Você tem as prefeituras. Então é um tema também de muita comunicação e entrosamento. É um time, é uma equipe, né? Eu sei que quando dá problema é um culpando o outro e tal, claro, mas vamos pensar sistema, né? É coordenar um dia a dia, é uma operação conjunta. E você é otimista em relação a isso? Fala para mim. Eu sou otimista, eu sou otimista. Eu acho que a gente está entrando numa outra fase, uma fase onde, por exemplo, a renovação de concessão agora, que nós estamos trabalhando, sim, o cliente vai ter, a satisfação do cliente vai entrar nesse contrato de uma forma mais forte. Isso é importante. Claro, mudou. Poderia falar assim, isso aí é um absurdo, porque vão... Não, é fair, né? É justo. Eu acho que esse tem que ser o foco, ou seja, o cliente também é parte disso aí, né? Claro. E no final, a sociedade como um todo, ela arca com essa... Porque esse é um monopólio natural, né? Esse é um monopólio, mas é porque é a melhor forma de operar. Imagina cada um vai pelo seu, cuida do seu, não vai funcionar. Vai tem umas questões assim, tudo pode reclamar, faz parte do jogo democrático, faz parte do jogo republicano, mas também tem o mundo adulto, né? A gente saber que todo mundo aqui é responsável também pela cidade que a gente vive, de não jogar lixo na rua, de cuidar do que é público também, que se ele é público a gente também tem responsabilidade de cuidar, e acho que de fiscalizar não só as empresas como clientes, mas fiscalizar o poder público como alguém que vota, mas que no Brasil existe essa etiqueta invertida de que aparentemente os políticos não trabalham para a gente. Dá a impressão que a gente trabalha para eles, e eles são autoridade. Estou brincando aqui entre aspas. Eles são autoridade, e há essa relação de subserviência, sendo que, na verdade, deveria ser bem o contrário. Acho que tem tudo isso, né? É um ambiente ultra complexo. Qual que é o próximo passo para o mercado de América Latina? Vamos dizer assim, diminuir esses gaps em relação ao resto do mundo, e do ponto de vista de inovação, você falou para mim, poxa, tem um mapeamento de todas essas coisas, tem o Analytics, etc. e tal. Para onde a gente está caminhando? Olha, a gente precisa reforçar a nossa infraestrutura para dar mais competitividade para a indústria. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem um outro problema, outro tema aí que a gente fala muito, que é o curtailment, né? Que é como o operador ele maneja todas as fontes de geração para poder dar garantia garantia de que você não vai faltar energia
não nas cidades, mas para o... Como ele faz o balanço para que isso se mantenha fluido. Exato. Eu acho que aí é um tema fundamental, porque isso a gente está afetando a competitividade da América Latina como um todo. Não só no Brasil, teve o problema na semana passada no Chile também. Um apagão lá que a gente teve, que foi... Os problemas são muito parecidos, né? Foi o sistema que falhou, nós não confiamos numa transmissora, mas ela não podia transmitir. Sim, mas como orquestra, como banda, né? Cada um ali fazendo o seu, mas de forma coordenada, a gente precisa melhorar muito isso, porque isso está afetando a nossa competitividade. Afetou a indústria mineira lá do Chile, afeta o Brasil na competitividade, afeta, por exemplo, a energia renovável, né, que a gente tem, onde o operador corta a energia renovável para botar uma energia mais cara porque não confia. Como assim não confia? Isso é uma coisa fática, né? Sim. São dados, né? Então, esse é um passo muito importante que a gente precisa dar de aprendizado, que vai tomar algum tempo, porque você precisa investir em transmissão de alta tensão, precisa ter baterias, como a gente falou, a complementariedade do gás é importante, isso é confiabilidade, né? Já se fala de alguma forma também a energia nuclear também poder complementar. Enfim, tem várias tecnologias aí que, se a gente o tema das informações, dos analytics, dos dados, né, da inteligência artificial, usar a nosso favor, se a gente não resolver isso, fica um gap importante aí de infraestrutura. E nas cidades ter essa lógica de que, olha, evento climático vai acontecer com mais... evento extremo vai acontecer com mais frequência. Se a gente não tiver infraestrutura preparada, a gente vai sofrer esse tipo de... É a hora que aconteceu em Los Angeles agora, pelo amor de Deus. Exatamente, aconteceu em Los Angeles. Exatamente. Dessas 3 praças que vocês operam, qual que é a mais desafiadora do ponto de vista? Eu vou falar de uma forma educada, da informalidade, o famoso gato. Onde a gente tem mais problema dessas 3 praças em relação a ocorrências dessa forma? Porque isso também, infelizmente, está enraizado na cultura brasileira. Está enraizado na cultura. O Rio tem o maior nível de furto de energia, por razões históricas, culturais e, enfim, complexidade, que isso evoluiu para uma questão de complexidade social, de áreas... De distribuição populacional da cidade, áreas onde elas estão localizadas. Exato, áreas onde a gente não está conseguindo entrar para operar, né? Onde a gente consegue operar, a gente consegue reduzir perdas, mas porque é muito de disciplina, né? A gente tem um instrumento que é importante, é o instrumento do corte. Se alguém está furtando, não paga, você vai lá e corta, né? Esse é um instrumento muito forte, né? Mas você está me dizendo que tem lugares do Rio então que vocês não conseguem nem entrar. Eu não consigo nem entrar. Porque alguém domina aquele lugar, porque todo mundo já sabe quem. Exatamente, eu não consigo entrar e não consigo operar. Tenho também perdas, aí, talvez Buenos Aires é onde eu tenho perdas mais elevadas, mas não pela mesma lógica do Rio de Janeiro. Qual seria a lógica? Mas ali eu tenho vilas, que se chamam as vilas, né, as favelas aí em Buenos Aires, onde eu tenho um consumo que ele é unificado na favela, então assim, o nível de furto de energia é grande, só que ali eu até consigo entrar e operar, mas eu não consigo localizar de uma forma eficiente aquilo ali. Então, eu trato tudo como um grande... É uma teia tão complexa que, apesar de você entrar, você não consegue localizar. Mas, assim, não chega no nível eu diria que é uma complexidade na Argentina mais regulatória, que eu posso trabalhar mais na questão da regulação. Menos do que cultural e de formação das cidades. Exato. E de... Exato. Poderes invisíveis que hoje a gente tem que lidar, que não necessariamente o poder público manda no que é público. Exatamente. E isso pressiona muito a tarifa, né? Assim, claro, alguém paga essa conta. 40, exatamente. A gente tem notícias, por exemplo, do Rio de Janeiro, que você pega alguns lugares do morro, que assim, o pessoal tem ar-condicionado ligado o dia inteiro aqui. Alguém vai pagar aquela conta. Exato. Então, assim, quem paga a conta paga por aquele que não paga. Claro, a lei da compensação. Exatamente. Então, isso é E aí você ocupa espaço de uma conta de energia que já tem um montão de subsídios, impostos, né? Que já é um país complicado de operar do ponto de vista de custos. Exato. Eu estou falando também de mais investimentos. Então, quer dizer, o espaço que você tem para as pessoas pagarem. Hoje, assim, quando eu comparo as contas de energia médias assim, de um consumidor normal, a do Rio de Janeiro é a mais cara. É a mais cara disparada. Da América Latina? E do mundo, como é que a gente está posicionado? Olha, eu te diria que a gente está
Talvez pelo efeito cambial a gente talvez não fique Dá uma aliviada. Mas se não fosse o efeito cambial, a gente teria a mesma lógica do iPhone. Quantidade de energia que sai, talvez o Rio está entre as mais caras aí. Ou seja, eu não tenho esse dado, mas do nosso grupo, eu te digo que, ou seja, comparando entre o que eu tenho na Itália, na Espanha, né, e basicamente Itália e Espanha, e outra distribuidora que eu tinha na Romênia que nós vendemos, nossa conta era mais cara do Rio de Janeiro. Que loucura. Com câmbio e tudo. Então, assim, para você ter uma ideia como isso tira a competitividade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, isso impacta em tudo. Isso impacta em investimento estrangeiro aqui. Isso impacta em empreendedorismo, em um ambiente mais, não só estável, mas promissor ou em potencial para você criar negócios, desenvolver projetos e tudo mais. Isso impacta na raiz, sem dúvida. Mas eu acho que, assim, mesmo com tudo isso aí, assim, eu acho que, aí, Fábio, eu acho que é muito motivante, assim, motivador a gente estar numa indústria em transformação como essa. Porque você tem capacidade de transformar realidades. Exatamente. Então, assim, quando você vê as coisas a gente vai conseguindo, né, melhorar nosso atendimento, vai conseguindo colocar mais inovação, inovando em algumas coisas simples, né? Mas resolvendo os problemas dos clientes, a gente falta muito, mas a gente está avançando com convicção. Eu acho que conecta de verdade com algum tipo de propósito, né? Que você fala assim, poxa, eu estou num mercado de energia. Talvez comparativamente a um mercado de, sei lá, de bens de consumo, isso não seja tão romântico do ponto de vista da questão do propósito, do impacto, mas não. Você tem um ângulo importante, não só do ponto de vista de social, de acesso, mas também de modificar o status quo, né? De um setor como todo, de uma cultura. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A gente ainda tem um gap importante, então fazer parte dessa transformação, acho que isso e aí eu vinculo com o teu primeiro ponto, né? Como é que eu atraio essas pessoas, como é que eu gero um engagement, né, dessas pessoas, né, do time. A gente tem melhorado nisso aí, é uma preocupação que a gente tem, óbvio, né, de fazer com que as pessoas gostem de estar com a gente, trabalhar com a gente, né, de trabalhar junto nesse assim, apesar de você ter uma cultura, a empresa, assim como um vinho ou qualquer organismo vivo, ela vai se modificando ao longo do tempo. E às vezes aquelas pessoas que te trouxeram até aqui não são necessariamente as pessoas que vão te levar adiante para esse novo momento. Do ponto de vista de cultura, de comportamento, de propósito e de perfil, né? E acho que essas transformações também passam por pessoas, e impacta de fato aquilo que a gente estava conversando no começo. Falando em falar no começo e voltando para a Aurélia, a gente tem sempre um fechamento que é muito mais no pessoal e no íntimo. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas vamos voltar para o rock and roll. Fora rock and roll, como é que você equilibra a tua vida de executivo, que é puxada a viagem aqui para lá, culturas diferentes? Fora o rock and roll, o que mais você faz? Gosto muito de correr, de fazer exercício. Todo mundo que eu falo corre, só eu que não. Eu gosto. Eu tenho todos os dias, hoje já corri, Já está... Como é que falam atualmente? Está pago. Tô pago. Isso é insuportável, eu tenho certeza que você não faz isso. Mas assim, Fábio, nada de maratona nem nada, são meus 2,5 km. E o que você consome? Você lê, vê série, muito, filme, o que você está lendo? Leio muito. Eu estou lendo um livro agora do Aristóteles, Éticas a Nicômaco, porque eu adoro filosofia. Perfeito, né? Olha só. Então, assim, é um livro difícil de ler, mas assim, eu gosto, eu tenho lido bastante filosofia agora. Filosofia. Porque, assim, eu acho que a gente se pergunta muito esse momento que a gente está vivendo no mundo e o que eu acho que é interessante é como é que esses caras, naquela época, lá na Grécia Antiga, já falavam coisas assim que tem tudo a ver com... Impressionante. Impressionante. Né? Conhecimento de mundo, que coisa, né? Exato. O que também mostra que a retomada do simples é muito importante. Exatamente. Né? Porque o simples explica muita coisa. Exatamente. A gente ficou num mundo muito complexo que a gente acabou se desconectando dessa simplicidade. Exatamente. E acho que eles têm esse poder. Essa turma dessa época acho que tem um poder de síntese fantástico. Talvez para viver num mundo com menos estímulos. Né? Um livro tratado sobre a liberdade do John Stuart Mill, que é impressionante. Se você gosta de mídia social, se você é louco com Instagram e tudo isso, tem que agradecer esse cara. Mas se você odeia também vai xingar esse cara, porque é impressionante como a tese, como ele constrói a tese dele do liberalismo, da liberdade de opinião, e já naquela época, esse foi 1800 mais ou menos, né?
Um cara que eu também gostei muito, não conhecia o trabalho Também dele, não. mas gostei muito. Já quero ler. É um livro pequeno, On Liberty, se chama. Muito bom. É. Muito bom. Para te botar numa gelada final, top 10 bandas da sua preferência. Eu quero saber, vai ficar gravado esse negócio. Essa é difícil. Mas eu gosto muito dos Stones. Stones. Né? Eu vou comparar com a minha lista depois. Stones, AC/DC, Iron Maiden, Van Halen. Opa, pouco falam, né? Pena. É. Banda fantástica. Gosto do Foo Fighters. Foo Fighters também Mas gosto. Red Hot Chili Peppers, gosta? Não, Ou não não é gosto teu muito, estilo? não. Não gosto muito. É, Mas mais curto também. porque esse é californiano na veia. Esse é. Gosto do Barão Vermelho, Barão brasileiro. Vermelho. Beatles, como sempre. Deep Purple. Opa, anos 70, resgatado. Led Zeppelin. Tá aí. Já não sei se eu não cheguei no 10 ainda, mas bota aí. Tamo no 9. Bota o Queen. Queen, pronto. Tá parecido com o meu, viu? Tá? Tá. Fantástico. Ó, a gente já pode compartilhar a playlist. Né? Boa. Olha só, a gente tem muito mais coisa em comum do que você imagina. Pois é, não Tá sabia bem, disso. que bom. Precisamos falar mais. Vamos sim. Quem sabe a gente toca junto. Eu vou ser expulso de casa com barulho, mas tudo bem. Cara, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a Adorei você. te receber aqui em casa. Obrigado pelos ensinamentos, pelo teu depoimento. Um prazer conversar contigo. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Não, Obrigado, eu que agradeço. amigo. Obrigadão. Toca aqui. Muito rock and roll pra gente, Obrigado. se Deus quiser. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu adorei, né? Inúmeras nuances, aspectos. A gente foi para lá e para cá, mas saiu tudo redondinho, como sempre. Obrigado pela audiência de vocês, por acompanharem o Café com Sal. Não se esqueçam que às quintas a gente tem o Café com Sal Expresso, que é aquele ambiente onde eu respondo perguntas de carreira e de mercado de trabalho que vocês podem mandar por áudio no nosso WhatsApp oficial, que é no 11 99715 0018. De resto, acompanhe a gente todas as terças-feiras às 8 da manhã com Café com Sal Oficial e às quintas às 8 da manhã com Café com Sal Expresso. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.